Bom dia! Então, para fechar nossa semana, teremos aula de português e educação física, certo? Vamos iniciar nossa aula de português? Vocês vão abrir a gramática na página 202 e a gente vai estudar verbo, certo? Então, vamos começar. Leia. Eu te amo quando vamos passear. Eu te amo quando você está doente. Eu te amo quando você está saudável. Eu te amo quando você me beija. Eu te amo quando você precisa de carinho. Eu te amo quando você divide seus brinquedos. Acima de tudo, eu te amo do jeito que você é. E quando chove, quando troveja, você também me ama? Então, vocês prestarem atenção, existem as palavras, tem as palavras aí, ó, que estão de azulzinho. Amo, está, beija, divide, chove, troveja. Então, vamos ver aqui o que é que pede. Observe as palavras destacadas acima e faça a correspondência. Veja o exemplo aí. Eu te amo, indica uma ação. Quando você está doente, indica o que? O estado da pessoa, como a pessoa está. Quando você está saudável, também é o estado. Quando você me beija, é uma ação, ele está agindo daquela forma, está beijando. Quando você divide seus brinquedos, também é uma ação, ele está dividindo, está fazendo movimento, certo? E quando chove, é um fenômeno, indica um fenômeno da natureza. E quando troveja, também é um fenômeno da natureza. Essas palavras amo, está, beija, divide, chove, troveja são chamadas de verbo. Então veja, o verbo ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando indicação, exemplo, o menino divide os brinquedos. Estado, você está saudável, fenômeno da natureza. E quando chove? Então o que é o verbo? O verbo é uma palavrinha que indica ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza, certo? Veja, o menino divide os brinquedos. As meninas dividem os brinquedos. Então, leia corretamente, leia e complete. O verbo dividir, ele pode vir no singular e no plural. Então fica eu divido, tu divides, ele divide, ela divide, nós ou você divide. Aí a gente tem os pronomes pessoais e o verbo, certo? No plural nós temos nós dividimos, vós dividis, eles dividem, elas dividem, vocês dividem. Também temos os pronomes pessoais e o verbo, certo? Então, quando mudou o pronome, o verbo dividir, ele continuou com a mesma terminação ou sofreu alguma mudança nas suas terminações? Se vocês perceberem, a cada mudança do pronome, há mudança nas terminações do verbo também. Então, o verbo ele pode ser conjugado, precedido dos pronomes pessoais eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, certo? Então, vamos completar essa tabelinha aí conjugando o verbo amar. Aí nós temos aí, ó, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, o verbo é uma palavra que ele vai variar em número e pessoa. Da primeira, segunda e terceira pessoa eles são diferentes e também vão variar em singular e plural, certo? Vamos lá. Leia e pinte os quadradinhos de acordo com a terminação dos verbos. Os verbos terminados em AR de azul, os terminados em AR de verde e R de laranja, certo? Então, a gente tem aí, ó, estudar, azul, latir, laranja, chover, verde, abrir, laranja, ventar, azul, dormir, laranja, vender, verde, sorrir, laranja, telefonar, azul, falar, azul, correr, verde, escrever, verde. Então, de acordo com as terminações, os verbos eles se reúnem em três grupos, que são chamados conjugações verbais. Então, existem três conjugações. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, exemplo, relampejar, voar, balançar. Segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, como chover, ver e amanhecer. E terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, como rugir, dormir, abrir, certo? Então, escreva nas colunas adequadas os verbos dos quadrinhos que você pintou no exercício anterior. Então, vocês vão pegar esses verbos do exercício aqui e escrever na coluna certa. Primeira conjugação, são os verbos terminados em AR, ou seja, os verbos que vocês pintaram de azulzinho.
Então, lá tem estudar, ventar, telefonar e falar. Segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Então, vocês vão escrever os que vocês pintaram de verde, como chover, vender, correr, escrever. Terceira conjugação são os verbos terminados em IR, que no exercício anterior vocês pintaram de laranja. Então, vai ficar latir, abrir, dormir, sorrir, certo? Então, vamos fazer um exercício? Bora lá. Leia. Chuta a bola, Mônica. Aí a Mônica chutou e gol! Viva! Vencemos o campeonato. Então, vamos completar o quadro e analisar os verbos. Tinha chuta, no infinitivo ele fica chutar, terminação AR, então ele está na primeira conjugação. Vencemos é o verbo vencer, terminação ER, então ele está na segunda conjugação. Esses verbos, eles indicam o quê? Chuta, vencer, indica o quê? Uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Quando ela chuta e quando diz que está vencendo, indica uma movimentação, não é isso, gente? Então, ele indica ação. Vencemos o campeonato. Antes do verbo, podemos usar o pronome pessoal. Que pronome é? Olha, vencemos é o quê? Nós vencemos. Então, a gente vai usar o pronome nós. Então, portanto, esse verbo ele está conjugado em quem? Na primeira pessoa do plural, certo? Então, vamos continuar conjugando os verbos abaixo em todas as pessoas do presente e do indicativo, certo? Então, vamos lá. Verbo chutar. Tem eu chuto, tu chutas, ele chuta, nós chutamos, vós chutais, eles chutam. Vencer. Eu venço, tu vences, ele vence, nós vencemos, vós venceis, eles vencem. Dividir. Eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Certo? Vamos ler mais um textinho? Então, releia aí, a Mônica fala. Aí, chuta a bola, Mônica. Então, copie o verbo e escreva como ele aparece no dicionário. Então, o verbo que tem aí é o verbo chuta, tá? Chuta e ele aparece no dicionário como chutar. Então, o verbo... veja o verbete chutar no dicionário. Chutar tem um Vzinho de verbo e ele indica o quê? Dá uma forte pancada com o pé em alguma coisa. O menino estragou, o menino estragou o sapato chutando as pedras do caminho. Outro significado é dar palpite sobre alguma coisa, arriscar, exemplo, chutar uma resposta. Na letra A, eu peço que sublinhe o significado mais adequado do texto. Então, chuta a bola, está chutando um objeto. Então, o significado mais adequado é o primeiro. Então, vocês vão sublinhar o primeiro significado, certo? Na letra B, circule o verbete, a abreviatura. No verbete, a abreviatura que indica a classe gramatical de chutar. Está circulada aí, ó, que é o Vzinho, e depois escreva por extenso essa abreviatura, que significa o quê? Verbo, certo? Belezinha até aí? Vamos continuar? Próxima questão diz aí, ó. Una sílabas observando as figuras. Encontre verbos e complete as frases. Então, só é observar, ó. Todos que estão verdinhos, vocês vão juntar tudo e formar uma palavra. Os triângulos, junta e formam uma palavra. Os quadriláteros também, e assim sucessivamente, certo? Juntos que são iguais e formam as palavras. E vamos formar os verbos e completar as frases. Aí vamos completar aí, vai ficar, ó. Vovô permaneceu calado o dia todo. O mar parecia calmo. As crianças ficaram felizes com os presentes. Hoje o dia está muito quente. O trem ficou parado na estação. Certo? Então, se vocês perceberem, todos esses verbos, eles estão indicando o quê? Um estado. Como tudo aconteceu, como as pessoas estão, certo? Então, é um estado. Então, aqui, ó, sétima. Leia de trás para frente e encontre os verbos e escreva nos locais adequados. Aí. De trás para frente, o verde aí, ó. Trovejar, o amarelo. Nevar, o azul. Chover, o laranja. Ventar, o roxinho. Relampejar. Então, essas são as palavras. Trovejar, nevar, chover, ventar, relampejar. Essa primeira imagem a gente tem o quê? Ventando, então vamos escrever ventar. No segundo, relampejar. Terceiro, tá chovendo, então chover. Nesse de baixo aí, tá trovejando, então trovejar. E por último, nevar, certo? Todos esses verbos, eles estão indicando o quê? Um fenômeno da natureza. Então, nós temos os verbos indicando o fenômeno da natureza.
Oitava. Encontre o verbo que indica o som que cada animal produz e escreva. Aí a gente já dividiu aí, tá vendo? Só escrever. A abelha, ela vai zumbir. O camelo blaterar. O cavalo relinchar. O sapo coachar. O pato gransnar. A coruja piar. O papagaio chaurear. E o grilo criquilar. Certo? Então, continuando o nosso assunto, a gente vai ver agora os tempos e modos verbais, certo? Então, leia aí, ó. Na aula de língua portuguesa, a professora diz: Carlinhos, conjugue o presente do indicativo do verbo viajar. O aluno começa: Eu viajo, tu viajas, ele viaja. A professora pede: Está muito devagar, vá mais depressa. E o Carlinhos apressado: Nós voamos, vós voais, eles voam. Piada boa, né, gente? Então, na piada, as palavras destacadas, elas indicam o quê? Indicam ação, é um movimento. Então, elas indicam ação, certo? Letra B. Escreva as palavras que vêm antes dela. Tem ali, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou seja, são os pronomes pessoais. Essas palavras destacadas no texto, elas são o quê? São verbos, são as que estão em azulzinho, gente. Lembre, são verbos. Então, lembre que verbo é a palavra que indica uma ação, um estado, o fenômeno da natureza, e o verbo ele pode ser conjugado precedido dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Nunca esqueçam disso. Continuando, a gente tem aí, ó, releia. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Verbo, viajo, viajas, viaja. Pronomes pessoais, eu, tu, ele. Nós voamos, vós voais, eles voam. O verbo, voamos, voais, voam. Pronomes pessoais, nós, vós, eles. Então, esses verbos, eles indicam ação que já aconteceu, ainda vai acontecer ou está acontecendo. Eu viajo, tu viajas, ou seja, são ações que estão acontecendo, certo? Está ocorrendo naquele momento. Então, veja aí, ó. Ontem, antes, hoje, agora, amanhã, depois. Ontem, antes. Ela viajou para a praia. Então, isso significa um passado, pretérito. Hoje e agora. Ela viaja pelo Nordeste, presente. Amanhã ou depois. Ela viajará nas férias, futuro. Então, as palavras pretérito passado, presente, futuro, ela refere-se à ideia de quê? De lugar, tempo ou intensidade. Tempo, não é isso? É um tempo que está acontecendo, que é um tempo que pode ser hoje, amanhã, ontem, ou e assim sucessivamente. Para indicar esses tempos, as terminações do verbo, eles aconteceram o quê? Olha? Viajou, viaja, viajará. Eles sofreram mudanças, não é isso? Então, o verbo, ela é uma palavra que pode ser conjugada nos tempos pretérito, presente e futuro, certo? Então, os tempos verbais, eles são três. A gente já viu que é presente, pretérito, que pode ser subdividido em imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Futuro, que é subdividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Lembrem que as terminações do verbo variam para indicar a mudança de tempo da ação verbal, certo? Então, vamos reler essa questão aí, ó. Nós voamos, vós voais, eles voam. Em voamos, voais, voam, o verbo voar, ela está indicando o quê? Uma ação de modo certo e preciso, ou seja, uma ação que está acontecendo e a gente sabe que está acontecendo. Então, uma ação de modo certo e preciso, certo? Então, além de variar em pessoa, número e tempo, o verbo também varia em modo. Então, vamos ver aí, ó. Nós temos o modo indicativo. Exemplo, os alunos viajam de ônibus. Ele indica uma ação de modo certo e preciso. Temos o modo subjuntivo. Se eles viajassem de trem, talvez indica o quê? Uma ação de modo duvidoso, incerto, provável. E o modo imperativo. Não viaje de carro. Indica uma ordem ou um pedido. Então, o que a gente pode concluir aí é que o verbo é a palavra que pode ser conjugada em diferentes tempos e modos, certo? Então, vamos ler isso aqui, ó. Os alunos vão viajar. Viajar está no infinitivo. Os alunos estão viajando. Viajando é um verbo no gerúndio. Os alunos tinha viajado. Viajado está no particípio. Então, quando o verbo vem no infinitivo, no gerúndio, no particípio, a gente diz que o verbo está nas formas nominais. Então, as formas nominais são essas: infinitivo, gerúndio e particípio, certo?
Vamos fazer exercício? Vamos lá. Lá vai Nicolau com seu trenzinho, sobe montanha, atravessa rio, desce ladeira, cruza desvio. Piu, pi, piuí, piuí. Adeus menino que joga bola, adeus mulheres que lavam roupa, adeus vaquinha que come grama, adeus, adeus. Então, aí é um texto de Ruth Rocha, o trenzinho do Nicolau, certo? Então, vamos lá. Escreva todos os verbos do texto. Quais são os verbos que a gente encontrou no texto? Vai, desce, sobe, cruza, atravessa, joga, lavam e come. Esses verbos indicam ação. Olha, lá vai Nicolau, ou seja, ação que estão acontecendo, que acontece todo dia, certo? Então, aí, ó. Esses verbos estão conjugados no pretérito, presente e futuro. Como está acontecendo, é um verbo no presente. Esses verbos estão conjugados no modo, lembrem-se que ele está no modo, indica um modo certo e preciso, tá tendo dúvida, é ordem? Não, né? É um modo certo e preciso, então ele está no modo indicativo, certo? Aqui, ó. Você já andou de trem? Imagine que sim. Então, marque um X nas alternativas que você acha interessante ao andar de trem. Então, o que é que vocês acham andar de trem? Dessas alternativas aí, o que é que vocês acham que quando vocês estiverem andando de trem é interessante? Então, vocês vão marcar nas que vocês acham que vocês fariam, certo? Letra B. Os verbos destacados estão no modo aí. Olho a paisagem, escuto música, ou seja, olho, escuto, tomo, paro. Se vocês verem, é uma ação certa, uma coisa certa, é uma atitude certa. Então, ele está no modo indicativo, certo? Então, ele diz o quê? Reescreva os verbos no modo subjuntivo, ou seja, passando para o modo da dúvida. Tem aí, ó, se eu andasse de trem, talvez eu... Então, a gente vai botar aí, ó, olhasse a paisagem, os outros verbos. Escutasse, tomasse, então vai ficar, ó, escutasse música, tomasse lanche, parasse nas estações, observasse árvores e casas, conversasse com os amigos. Certo? Passamos tudo para o modo subjuntivo, o modo da dúvida. Quarta, reescreva os verbos indicando ordens. Veja um exemplo. Quando você andar de trem, olhe a paisagem, ou seja, agora a gente vai dar uma ordem. Então, vai ficar, escute música, tome lanche, pare nas estações, observe árvores e casas, converse com os amigos. Quando eu tenho o verbo que indica ordem, a gente diz que esse verbo está no modo quê? Imperativo, certo? Então, vamos lá. Beleza até aí, gente? Podemos continuar, né? Então, quinta questão. Observe, leia e sublinhe os verbos. Tem aí, ó. Atitude, nosso planeta. Ajude nosso planeta. Faça a sua parte. Quais são os verbos? Ajude e faça. Participe da campanha contra a dengue. Verbo, participe. Não suje nossas ruas e praças. Suje. Então, todos esses verbos, eles estão conjugados em um único modo. Se vocês prestarem atenção, ajude, faça, participe, suje. Isso tudo está indicando ordem. Então, eles estão todos no modo imperativo, certo? Próxima questão. Vamos ler esse textinho, ó. História de Bem-te-vis. Mas hoje eu vi um bem-te-vi cantar. E cantar assim, bem te vi. Pensar. É uma nova escola poética que se elevar de mangueira, que se elevar de mangueira. Depois o passarinho mudar e fez bem-te-vi. Tornei a refletir, dever estar estudando, a sua cartilha estar soletrando. E o passarinho bem te vi, vi. Eu jamais ter ouvido coisa assim, mas as crianças querem saber mais do que eu e vão direitas aos assuntos, ouvir, pensar e dizer que engraçado, bem te vi, gago. Então, você achou estranho esse texto? Saberia dizer por quê? O texto realmente está estranho, né? Mas por que está estranho? Porque os verbos não estão conjugados, ou seja, eles estão precisando ser conjugados. Letra B. Assinala a alternativa adequada. Todos os verbos
destacados estão conjugados no tempo presente? Não, né? A gente já viu que eles não estão conjugados. Estão na forma nominal chamada infinitivo? Vamos ver. Não também, né? Não estão conjugados para indicar tempos e modos? Sim. Estão conjugados no tempo pretérito? Não, né? Então, eles só não estão conjugados. Sétima. Releia e complete o texto com os verbos conjugados. Então, a gente vai copiar todo novamente, só que conjugando os verbos que estavam destacados, que são cantar, vai utilizar e cantava, deve, disseram, eleva, estará, mudou, ouvi, pensaram, pensei, sabem e tinham. Vamos pegar esses verbos e colocar no devido lugar, certo? Então o texto vai ficar assim, ó. Histórias de bem-te-vis. Mas hoje ouvi um bem-te-vi cantar e cantava assim: bem, bem, bem-te-vi. Pensei, é uma nova escola poética que se eleva de mangueira? Depois o passarinho mudou e fez bem-te vi. Tornei a refletir. Deve estar estudando a sua cartilha. E o passarinho, bem, bem, bem-te vi. Eu jamais tinha ouvido coisa assim, mas as crianças que sabem mais do que eu e vão direitas aos assuntos. Ouviram, pensaram, disseram, que engraçado, um bem-te-vi gago. Viu como ficou interessante? Agora a gente vai fazer uma atividade, vamos conhecer um pouquinho do uso do dicionário, certo? A parte ortográfica. Leia. Ninguém sabe, ninguém viu, nenhuma pista ficou. Carnaval sem o galo, por aqui se acabou. Zé Pereira segura a chave com pinta de mordomo e adiantou que sem o galo não abre a festa do Momo. As ruas bem enfeitadas, muitas máscaras e serpentinas. Vê o povo fantasiado e pulando frevo fascina. Era um dia especial, como há muito tempo não se via. Sabe o cheiro do Natal? Pronto, tinha essa magia. Lindo, né, o texto? Então ele diz aí, ó, procure no dicionário os verbos a seguir retirados do texto. A gente tem aí, ó, sabe, segura, viu, ficou, acabou, adiantou e veio. Então, vocês vão pegar o dicionário e vão procurar essas palavras. Na letra B ele diz, você encontrou todas essas palavras, essas formas verbais no dicionário? Vocês vão perceber que do jeito que está escrito aí nessa tabelinha, não vão encontrar nenhum verbo, certo? Então, a gente vai esperar que vocês nos respondam que não encontrou o verbo, nenhum desses verbos, certo? Não encontrou todos esses verbos. Alguns podem ter encontrado, mas todos não, certo? Letra C. Circule no item A única forma verbal que você encontrou no dicionário. Vocês vão perceber que a única forma verbal que vocês vão encontrar no dicionário vai ser ver. E essa forma verbal, ela está onde? Ela está no infinitivo. Então, prestem atenção. Uma coisa que vocês vão memorizar. Ó. No dicionário, os verbos vêm sempre escritos no infinitivo, ou seja, são sempre terminados em AR, ER ou IR, certo? Próxima questão. Ó. Veja como aparece escrita a forma verbal adiantou em uma página de dicionário. Tem aí, ó, adiantar. Temos o verbete, que é o registro da palavra, né, acompanhada de seu significado, sinônimos e outras informações. Então, tá aí, ó, acompanhar. Primeiro significado, mover alguma coisa para a frente, adiantei os ponteiros do relógio. Segundo significado, fazer alguma coisa antes do prazo previsto, antecipar, adiantar um trabalho, adiantar uma prestação. Terceiro significado, avançar mais que o normal. Aquele relógio adiantou muito. Quarto significado, ser vantajoso, compensar, não adianta chorar. Então, adiantado em adiantamento, tem adiantamento, atrasar, que é um antônimo, certo? E aí vai indo. Aí tem aí, ó, leia o verbete adiantar, a gente acabou de ler, e escreva o significado mais adequado ao texto da atividade 1. Ele diz o quê? No texto, ele diz, e adiantou que sem o galo não abre a festa do mundo. Ou seja, adiantou, ele antecipou, certo? Então, o melhor significado é o 2, é fazer alguma coisa antes do prazo previsto. Ele antecipou, certo? Terceira questão tem, leia. Noite na casa da serra, a luz apagou. Entra o garoto. Pai, vó caiu na piscina.
Tudo bem, filho, o garoto insiste. Escutou o que eu falei, pai? Escutei. E daí? Tudo bem. Você não vai lá? Não estou com vontade de cair na piscina. Então vamos ler o verbete cair. Tem aí, ó. Primeiro significado: ir de cima para baixo, tombar, levantar. Segundo significado: descer sobre a terra, caiu forte chuva. Terceiro significado: perder força, qualidade, intensidade. O atendimento caiu muito. Melhorar. Quarto significado: soltar-se, desprender-se, seus cabelos caíram. Quinto significado: jogar-se e atirar-se na piscina. Sexto significado: estar pendurado, pender. Sétimo significado: desvalorizar-se, moeda, ação. Oitavo significado: perder cargo ou poder. Nono significado: ser enganado. Décimo significado: sofrer interrupções, sistema de comunicação, funcionamento e transição, a ligação, o serviço caiu, certo? Então, vamos para a letra B. Sublinhe no verbete o significado do verbo cair de acordo com o código. Azul: o que o filho quis dizer com pai, vou cair na piscina. E de laranja, como o pai entendeu ao dizer não estou com vontade de cair na piscina. Então, quando a criança disse pai, vó caiu na piscina, a gente vai sublinhar o primeiro significado. Significa que caiu para baixo, ela tombou, certo? Então, vocês vão pegar o lápis de cor azul e vão sublinhar o primeiro significado. Ir de cima para baixo, tombar, certo? E a frase quando o pai fala, não estou com vontade de cair na piscina. Então, esse cair está no sentido de jogar-se, atirar-se. Então, vocês vão pegar o lápis de cor laranja e vão sublinhar o quinto significado, que é jogar-se, atirar-se, certo? Olha, vocês têm que lembrar que a palavra pode ter mais de um significado. O importante é reconhecer o significado mais adequado para a palavra no texto ou na frase, certo? Vamos para a quarta. Complete com os verbos na forma como aparecem escritos no dicionário. Então, vamos lá. Apagou, aparece no dicionário apagar, entra, entrar, caiu, cair, insiste, insistir, escutou, escutar, falei, falar, vai, ir, estou, estar. Certo? Então, meus amores, para a aula de hoje é só isso. Vocês vão fazer a atividade descrita no Classroom, como também está na agenda. Qualquer dúvida pode perguntar que estarei à disposição de vocês, certo? Super beijo e bom final de semana.